Boa noite, maravilhosas. Sejam todas bem-vindas ao Macumba-se Podcast. Eu sou Yelorixá Mila de Oxum. E eu sou Cássia de Iemanjá e nós estamos aqui para romper tabus e quebrar todos os preconceitos, te trazendo para o nosso mundo e te deixando ainda mais maravilhosa por meio da macumba. Aqui a gente vai falar sobre amarração, simpatias, feitiços amorosos, banhos e tudo que envolve esse novo mundo para você. E hoje, já que a gente está no mês da mulher, né? A gente resolveu falar sobre pombagiras, trabalhos que são feitos com as pombagiras, porque existe muita curiosidade em relação a elas, né? Muito mito, muita curiosidade, e muita mágica, muito feitiço. Então, eu acho que é um ótimo mês para a gente falar dessas mulheres que são tão especiais e que são tão julgadas de uma forma errada, que são entidades maravilhosas, né? E que muitas vezes são chamadas aí de coisas como vagabundas e, né, coisas piores que isso, porque as pessoas não entendem de quem realmente elas são e o quanto elas podem ajudar. Né? E a gente está falando aqui de mulher, mas elas podem ajudar homens, elas ajudam crianças, porque até isso, né? Muitas vezes pensam que pombagira não gosta de criança, né? Mas não acontece. Tanto que meu filho pequenininho adora a pombagira da mãe, a Rosa. Ele é apaixonado por ela. Ela chega, ele já abre o sorrisão e vai pro colo dela. Então, acho que é bom a gente começar falando sobre quem são as pombagiras, né? Quem são essas entidades. Quero explicar primeiro que entidades são espíritos que já foram de carne e osso, né? Que são, já foram pessoas, já foram vivos, né? Já tiveram um coração. Então, aí se tornam, depois que falece, se torna uma entidade, né? As pombagiras, elas trabalham muito nessa essência feminina, né? E como eu disse, elas ajudam muito, tanto na parte feminina da sensualidade, da autoestima, mas elas ajudam também na parte de ânimo, né? Para a pessoa ficar feliz, alegre. Então, elas têm isso. E eu acho que tu, Cássia, pode trazer bastante dúvidas das meninas em relação a isso, assim, para a gente responder aqui hoje. Claro, vou trazer muita coisa que me enviaram na semana, muita curiosidade. Eu acho que vamos começar lá do início para que a gente consiga esquematizar e fique fácil de entender, porque elas são hoje, para nós, sinônimo de força, poder, vitalidade, empoderamento e autoestima, de uma forma geral. Acredito que isso que elas representam muito forte para nós hoje. Sim. Uma das perguntas que sempre vem é: todo mundo tem pombagira? Todo mundo tem pombagira, tanto mulher quanto homem. A diferença é que elas só vão trabalhar, elas só vão responder ali se elas foram ativadas, como eu digo para ser entendidas. Então, enquanto eu não ativo elas, né, não falo, ó, fulaninha, agora eu preciso da tua ajuda, né? Eu vou te cultuar, né? Eu vou te pedir, eu vou te agradecer e preciso da tua ajuda, da tua proteção. Então, mas todo mundo tem. Não é só, porque eu não sou de religião, então não tem. Não, tu tem, né? Mas elas só vão responder, te ajudar se tu ativar elas de fato. E o que é essa força? O que é essa energia na prática? Bom, na prática, ela é como eu disse, uma essência feminina muito forte, que ela te coloca numa situação de... a mulher em si, ela te coloca numa situação mais autoconfiante, né? Do que você quer, né? Para ti, do que você é, né? Ela ajuda muito na parte da autoestima e as pessoas têm essa parte de achar a autoestima é para que os outros, né, digam que, né, vem partir dos outros. Não, a tua autoestima é de tu se sentir aquilo de fato, né? Porque não adianta muitas vezes a gente ouvir, escutar, fulaninha, tu é bonita, tu é competente, se tu não se sente isso.
Então, as pombagiras, elas ajudam muito nisso, né? Ajudam muito também dando aconselhamentos de todo tipo de problema, não só amorosos, né? Mas problema de saúde, problema financeiro, quando as pessoas estão sem rumo, né? Como a gente diz, então elas dão aquele ombro, aquele colo. E não se fala muito nisso, né? Na verdade, as pessoas pensam que pombagira ou é para amor, ou é para fazer, sei lá, né? Porque o que eu mais escuto das pessoas que não são de religião e que não entendem é que pombagira é vagabunda. Isso é uma coisa que vem muito para o atendimento. Por exemplo, eu preciso desse trabalho para pombagira baixar em mim e eu ter vários homens. E não é assim. Não. Não. Tanto que elas não são cúmplices de coisas erradas. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário, exatamente. Então, as pessoas não têm esse entendimento de que elas não vão lá dizer, porque se eu quero um monte de macho, eu vou ter. Não é assim que funciona, né? Se tiver errado, tu não vai ter, porque ela não vai concordar com aquilo. Não vai concordar com aquela situação. Assim como também, muitas vezes, elas aparecem, eu tenho marido, mas eu quero ficar com fulaninho. E muitas vezes a pombagira não concorda com aquilo ali, porque é errado, né? Então, acho que acontece muito essa visão distorcida do que não se conhece. Eu acho que também vem muito pelo nome. Tu conseguiria explicar um pouquinho mais para nós o porquê da nomenclatura delas? Por exemplo, a pombagira rainha do cabaré ou a pombagira dama da noite, elas são associadas. E muitas pessoas acham que essa é a essência dela, que quando ela chegar, ela vai falar sobre palavras de baixo calão, mas não é isso. Não, geralmente os nomes delas, elas vêm da história da que foi a primeira. Porque quando elas viram pombagira, quando a pessoa morre, vira uma entidade, aí eu vou e aí começa a responder numa falange, que a gente chama, de pombagira. Aí, como tu disse aí, vamos dar o exemplo das 7 saias do cabaré, que falam muito, né? E aí começa a responder na falange das 7 saias, né? Então, isso vem da história da primeira pombagira, que foi uma 7 saias, a primeira da falange. Então, geralmente, são histórias muito tristes, né? Morreu, pode ser que era, na época, uma mulher que trabalhava na noite, né? Sofreu e morreu assassinada, tem muito disso, né? Tem muitas pombagiras que é a história que elas foram estupradas, né? Então, vem dessas histórias delas, da primeira, geralmente, e aí surge o nome e elas respondem nessa falange. Mas não quer dizer que, por exemplo, a minha rosa vermelha, se tu tiver é a mesma pombagira, ou seja, a mesma entidade. Ela só responde com o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa. Era uma pessoa diferente. Cada um é uma. Ponto. E elas têm as histórias parecidas dentro da falange ou também não? Geralmente sim. Geralmente sim. Porque ela já se morreu com uma situação meio parecida com o que é o normal daquela falange, ela vai responder lá. Né? Então, elas geralmente sim têm histórias parecidas e, como eu disse, é sempre história muito triste. Tanto de pombagira quanto de Exu. Né? Mas eles têm as histórias próprias, né? Não são todas aquelas histórias que a gente bota lá. História da Maria Padilha, e bota lá no Google, vai aparecer uma história. Não quer dizer que seja aquela história de todos, né? Mas eles têm as histórias deles, e geralmente, se eles trabalham no médium de incorporação, depois de algum tempo, eles mesmos contam a história deles. Como eles morreram, por quê, o que aconteceu, quem eles eram em vida. Tem alguns que esquecem, não lembram, mas a grande maioria sabe. E aí, quando eles acham uma hora, eles contam a história deles. E, geralmente, é uma história muito triste mesmo. Mas mesmo com uma história bastante triste, eles são entidades muito felizes. Muito alegres. Eles vêm com uma energia muito, muito boa, muito, muito alegre, muito confiante. E eles passam isso para o médium também. Com certeza. E eles têm, porque a gente chama de povo da rua, né? E porque eles são as entidades mais próximas da gente. O que eu quero dizer com isso? É o que está ali dia a dia, mais perto, né? Tanto que eles fumam, eles bebem.
E não é por vício, geralmente. Aquilo ali é para mudar, a parte do fumo e da bebida é para mudar a energia. Eles estão fazendo uma limpeza, né, no local. Por isso que eles fumam e porque eles bebem. E aí as pessoas acham, é porque quer ficar bêbado. Não, eles não precisam ficar bêbado. Eles não estão nem aqui mais, não são vivos, né? É uma forma de trabalho. Então, eles passam essa energia porque eles estão muito perto da gente ainda. Porque a evolução deles não subiu ainda, mas eles ainda são seres evoluídos, né? Mais que a gente, logicamente. Mas eles são aqueles que são mais próximos da gente, que se a gente conversa, a gente se entende melhor, né? Porque muitos falam até algumas gírias, algumas coisas bem próximo do que a gente fala, assim. Então, a gente se sente mais íntimo. Então, essa felicidade, ela passa. Da pombagira, geralmente, passa para a sua médium ou para as pessoas que estão na volta. Se é uma pombagira que chegou em algum lugar, ela vai passar para as pessoas que estão ali perto, né? E quais trabalhos são possíveis com as pombagiras? Vários. Trabalho de pacto, né? O pacto é muito legal, né? A gente, inclusive, falar. Porque o pacto, ele também tem essa coisa do tipo, pacto, como assim? Vou fazer pacto, vou vender minha alma pro diabo. Não, o diabo não quer a tua alma, cara. Tipo, não vai fazer nada com a tua alma, entendeu? Pra ele não presta pra nada, né? Muito menos pra pombagira. Entendeu? Então, tipo, as pessoas têm essa coisa, tipo, vou vender minha alma, vou ter que vender um parente. Não vende parente, porque dá ideia. As pessoas, na verdade, eles querem vender o parente, exatamente. Né? Mas não. Já vem com a lista do parente. Exatamente. A pombagira não quer o parente. Essa porcaria fica pra ti. Pode ficar aí, de graça. Então, o pacto tem essa coisa do, vou vender minha alma, vou prometer uma criança, e não tem nada a ver com isso. Quando tu faz um pacto com a pombagira, ela vai te ajudar a você alcançar os teus objetivos, aquilo que tu está buscando. Buscando, olha bem a palavra, buscando. Por que eu sempre falo, eu trabalho muito na buscando? É porque tu tem que estar buscando alguma coisa. Não é aquela situação, tu tá olhando pro teto o dia todo, quero ficar rico, quero ter o príncipe encantado na minha... Não, esquece. Não sonha, não é novela. Não. Tu tá buscando alguma coisa, né? Geralmente as pessoas, tô fazendo faculdade, tô estudando para passar num concurso, né? E eu tô buscando isso, será que pacto vai me ajudar? Sim, se tu tá buscando isso, vai te ajudar, né? Elas vão trabalhar para te ajudar naquilo que realmente tu tá buscando, de uma forma correta, né? Com trabalho, com esforço, então elas vão te ajudar que aquilo chegue em você de uma maneira mais fácil. E tu não precisa vender ninguém. Porque qual é a tua... Nem doar. O acordo do pacto sempre é o quê? É tu aproveitar essas oportunidades, porque é do trabalho dela, né? Então, ela vai trabalhar para te dar as oportunidades. Para quê? Para te ajudar. Por quê? Porque ela, a parte dela é te fazer feliz. Com coisas certas, coisas, né, corretas. É te fazer feliz. Porque assim ela está ganhando o quê? A evolução dela no plano dela. Então, a parte do teu pacto é aproveitar as situações, aproveitar as oportunidades que ela vai te trazer. Que às vezes acontece da pessoa, sei lá, receber uma oportunidade muito grande de trabalho, por exemplo, só que daí tem que mudar de cidade, largar o boy magia, essas coisas assim, né? E aí, eu não vou ir porque senão eu vou ter que largar o boy magia. Coitada da pombagira, né? Trabalhou, conseguiu um salário bom, né? Uma coisa assim que muitas vezes nem a pessoa esperava, mas ela não vai. Então, é o trabalho dela ali que está sendo desperdiçado. Então, a tua parte do pacto é o quê? Aproveitar as oportunidades que ela vai te trazer. Porque assim ela vai estar ganhando a evolução dela. Isso é importante no acompanhamento. Porque, mesmo eu falando como tua cliente antes... o pacto ele vem com uma força que tu muitas vezes não imagina, e muitas vezes por tu não imaginar, tu não consegue estar preparada para aproveitar. Se assusta. Tu se assusta, porque tu faz o trabalho ali pensando, não, eu estou seguindo essa linha e provavelmente vai ser dentro desta linha que eu estou pedindo que vai aparecer e vai ampliar os meus campos. E, de repente, na tua vida,
acontece, não sempre, claro, às vezes tu segue, mas dá uma reviravolta tão grande que tu acaba te encontrando onde tu nunca procurou. Exatamente. E eu acho que essa parte assusta. Tu ter uma carreira definida, tu ter uma solidez naquilo que tu esperava e, de repente, o teu caminho dá certo de uma forma que tu nunca imaginou, de outro jeito, num outro sentido, e que tu vai atingir muito mais pessoas. Porque eu vejo isso também no atendimento. Sabe? E o peso do pacto, ele não vem só nisso, né? Tu que tem pacto, eu que tenho pacto, a gente sabe disso. Por quê? Porque não é só essa parte. Ela vem muito... Eu acho que o primeiro resultado do pacto é o que faz com a gente. Uhum. Porque é como se a gente desabrochasse, né? E começasse a querer realmente encarar as coisas, né? Então, ela ajuda com que a gente... não, vou agora, estou mais forte, vou encarar, é o meu momento de ir em busca daquilo que eu quero. Então, isso ajuda muito no pacto também. E vem num efeito dominó, porque no momento em que tu consegue te posicionar, tu não é mais posicionado. Então, tu sai daquela coisa da pessoa te dizer o que ela vai querer e tu vai fazer aquilo e acabou. Então, principalmente, o pacto é um trabalho, elas me perguntam muito, que pega em todas as áreas, sim. Porque ele te empodera, de verdade, sabe? Tu vai conseguir estipular um limite. E as pessoas que antes eram acostumadas a transgredir esse limite, elas começam a te respeitar por ti. Eu, esses dias, estava num atendimento e eu falei para ela que o pacto, ele traz até uma certa frieza para certas situações. Certas situações que tu se importava, né? Ou tu sofria por aquilo, seja em qualquer região da tua vida, assim, qualquer... Tu para de se importar. Aquilo parece que... Aí tu pensa assim, nossa, por que eu me importava com isso? Sabe? Então, ajuda muito, tu acaba pegando essa frieza. Então, uma coisa é consequência da outra. Porque não adianta, que não é entendido muitas vezes que a gente precisa da ajuda espiritual justamente por causa disso. Porque a gente sabe o que a gente quer, a gente está ali trabalhando pelo que a gente quer, mas no meio do caminho a gente parou, porque a gente teve uma briga com o fulaninho, porque a fulaninha falou mal da gente, porque teve uma briga na família, por causa disso, por causa daquilo, porque teve uma fofoca no trabalho, e assim vai. E a gente vai parando, vai parando. Então, o pacto, ele ajuda com que tu pare de ficar parando no meio do caminho. Tu olha e segue. Então, ele te traz essa força. Para mim, aconteceu isso muito, e acontece isso para a grande maioria que faz o pacto hoje, que a gente atende. Muitas. Uma coisa que chega no trabalho é isso. Eu vou fazer o pacto porque tem lá fulana e fulana que não gostam de mim, que fazem fofoca em mim. Eu quero fazer o pacto para que elas saiam do trabalho. Muitas vezes, o que acontece é que elas crescem dentro do trabalho. Começa a focar no que de fato importa. Tu não tá trabalhando por causa que a fulaninha, para dizer que a fulaninha escutar a fofoca dela, baixa tua cabeça e faz o que tu tem para fazer, que quando tu menos esperar, tu tá lá na frente, tu nem enxerga mais os fulaninhas. Exatamente. Então, vem muito essa força de tu olhar e se ver, enxergar um caminho, enxergar que não se sentir tão envergonhada, porque eu vejo assim, ó, que nessa cernelha ali de a fofoca é o medo, né? O medo da rejeição, o medo do julgamento. Tu não na precisar verdade, mais. Hoje a gente vive numa fase, num momento que todo mundo quer agradar todo mundo, né? Ninguém quer receber crítica, porque com a internet tu tá muito... Então, as pessoas querem fazer coisas para receber elogio, ninguém quer crítica, né? Então, a grande maioria das pessoas também, muitas chegam até nós por causa disso, porque elas têm o problema geralmente dentro da família. Eu quero agradar todo mundo, eu não quero dizer não para ninguém, nananana. Então, aí depois que faz pacto, começa a entender que o não, ele é necessário. Não é... Na verdade, o dizer o não, ele é uma atitude de que tu precisa por muitas vezes. Nem sempre é ruim ser egoísta. O não é necessário para outra pessoa também.
a coisa de ser a salvadora, de carregar todo mundo nas costas, resolver problema do fulano, ciclano, e tu tá impedindo um pouco do desenvolvimento dele. E eu acho que isso vem do efeito dominó. É. Quando tu passa um tempo do pacto, tu olha para trás e vê, nossa, mas puxa, fulano cresceu, né? Fulano se... E daí tu vê que tu deixou ela crescer. Tu não tava lá abafando ele todo o tempo e querendo que ele seguisse os teus passos ou fizesse tudo dentro daquilo que tu imaginava ser certo e por isso fazia antes. Exatamente. Então, acho que o pacto é um dos trabalhos mais importantes dentro dessa linha com pombagira. E aí tem também o assentamento de pombagira, que é um trabalho que... E aí a gente volta naquele início, que daí tu vai ativar a tua pombagira, né? Tu vai pegar, a gente vai jogar para ver qual é a pombagira da pessoa. E aí vai, a tua pombagira é tal. Então, a gente vai lá e vai ativar com uma obrigação que se faz, né? Dentro de uma ritualística. E, agora tu tá ativa para fulaninha. Então, agora tu vai ajudar a fulaninha em todas as áreas da vida dela. Então, isso é feito com a própria pombagira da pessoa. O pacto, não. O pacto é feito com a pombagira ou o Exu do Babalorixá ou Ialorixá que estiver fazendo o trabalho. É diferente. E o assentamento é feito com a própria entidade da pessoa. Pode fazer pacto com mais de uma pombagira? Pode. Não tem problema. Pode se fazer. Não tem problema. Conheço, inclusive, várias que têm de mais de uma pombagira. Tá tudo certo. Porque quem já conhece, muitas das meninas que a gente atende já conhece, elas gostam da pombagira em si. Uhum. Então, elas, eu quero fazer com essa porque eu gosto dela, mas eu posso fazer com essa também? Então, não tem problema nenhum. Né? E o assentamento, não. O assentamento tu faz ali da tua entidade. E isso é muito legal, porque muitas têm curiosidade de saber quem é a sua pombagira. Uhum. Eu acho que tem umas, inclusive, que fazem o trabalho só para saber quem é a pombagira. Pombagira, porque tem essa curiosidade. E aí faz aquilo ali, e esse assentamento ele fica na casa do pai de santo, da mãe de santo, que realizar o trabalho, e ali a pessoa vai ir cuidando e ela vai ir trabalhando para a sua matéria, como a gente chama. Eles têm uma duração, né? Para o cliente, assim, eles têm uma duração. Uma dúvida que chega muito e depois que acabar esse tempo, se eu não renovar, eu vou perder tudo que eu conquistei? Não. Eu vou voltar para trás? Esse é um medo que aparece muito. Não. Geralmente, assim, a grande maioria renova, né? Uhum. Mas quem não renova, não volta para trás e não perde tudo também. Porque a pessoa, ela muda muito naquele tempo ali do trabalho. Então, muita coisa que estava incomodando, que já acontecia, não acontece mais. Então, pode ser que ela não cresça tanto, né? Que continue evoluindo, deu uma parada assim, mas não perde nada e também não volta para trás. Mas isso também tem que ser o entendimento da pessoa, compreensão e as atitudes. Ponto. Eu assentei minha pombagira. Eu posso incorporar em casa? Não. Não é porque tu tem a pombagira que tu vai sair rodopiando para tudo que é canto, entendeu? Então, tipo, ou qualquer coisa que aconteceu, é a minha pombagira. Uhum. Deixa a pombagira, sabe? Então, não. A incorporação é trabalhando, conhecendo um terreiro, um barracão, como se chama em alguns lugares, né? Conhecendo, tendo ali uma doutrina para mexer com aquilo, né? Tanto da pessoa quanto da entidade, porque a entidade também precisa de doutrina lá no início. Então, não tem simplesmente, agora porque eu tenho, eu vou incorporar em casa. Não é assim que funciona. Até por causa da energia. Porque quando eles chegam até nós para incorporação, eles passam por portais. Então, quando eles passam por esses portais, podem passar também coisas não tão boas e podem ficar na casa da pessoa. Então, é por isso que não se incorpora em casa onde não se tem proteção. Então, por isso que quem é filho de santo, que faz parte de uma terreira, vai incorporar onde? Lá na terreira. Porque lá na terreira tem as proteções que se precisa para evitar algumas coisas. Né? Não vai incorporar em casa, porque senão vai ficar coisa ruim.
fica os eguns, como são falado muito, carga negativa, e daqui a pouco começa a acontecer coisas ruins e não sabe por quê, mas é disso. Então, não se pode incorporar em casa. E geralmente quem tem pombagira, quem tem um assentamento, se quer começar a incorporar, aí procura, né, o lugar da pessoa que fez o assentamento, e aí começa a conhecer e, de fato, daí entra para uma corrente de uma casa para realmente trabalhar essa mediunidade. Não é assim, simplesmente assentei a pombagira e deu, agora você incorporando. A pombagira, ela pode mudar durante a vida da pessoa? Não. Depois que a gente joga, que a gente faz a obrigação da pessoa, não muda a pombagira, né? Só que tem uma questão. Todo mundo tem o casal ali, né? Mas na parte espiritual são mais, né? Não é só aquele casal. Mas mudar, deixar de ser aquela e virar outra, não acontece, né? Mas pode acontecer de uma pessoa fazer parte de um terreiro. Aí lá no terreiro falaram, tu é da cigana. Aí tá, ela ficou algum tempo na bandeira daquela casa e depois de uns anos ela saiu e resolveu ir para outra bandeira de outra casa. Aí lá jogaram, não, tu tem a tal fulana. Isso acontece. Alguém errou nesse meio do caminho. Isso acontece, assim como acontece com pai e mãe, na parte de orixá, tudo que serve. Acontece. Mas mudar, não. E quando tu já tem a parte da incorporação e foi errada, essa entidade ela ficou com o nome errado durante a incorporação ou daí já não acontece mais? Acontece. Porque ela se apresenta. Acontece, porque assim, observação, nem toda entidade se apresenta, nem toda entidade fala quem ela é. Como eu disse, eles precisam de doutrina desde cedo. Eles sabem quem eles são, mas eles não nascem falando, principalmente Exu e Pombagira, pelo menos dentro do meu fundamento. Eles não nascem falando, eles só começam a falar depois que eles recebem o axé de fala, que a gente chama, que daí eles começam a ter autorização. E não é tudo que eles podem falar. É devagarinho. Começa só para cantar ponto, aí depois só para cumprimentar, e depois de um bom tempo para poder dar consulta para as pessoas, né? Aconselhamento, porque é uma coisa muito séria. Então tem que ter um tempo já ali de incorporação, tal, de doutrina. Então, assim, muitas vezes acontece da entidade simplesmente não falar. Porque para eles, na verdade, não interessa o nome deles. Interessa o trabalho deles. Mas acontece. Acontece de ficar lá com o nome e, às vezes, eles se perderem ali no meio do caminho. Uhum. Mas dentro da mesma falange, por exemplo, não vai acontecer de uma entidade de alma ir para uma entidade de cruzeiro, uma entidade de cruzeiro para uma entidade de alma. Ou mesmo? Não, geralmente não acontece. Geralmente é aquela ali, porque aí tem o frenteiro, que a gente chama, né? De o Exu ou Pombagira frenteiro, ele que é quem manda no restante. Mas pode acontecer no percorrer ali, um assumir a frente do outro, por uma questão pessoal da pessoa. Mas aquele Exu sempre foi daquela pessoa, não simplesmente catei lá outro e vou botar, entendeu? Uhum. É isso. E com a Pombagira é a mesma coisa. Se tu conseguisse citar assim, a maior mudança em ti que o pacto te trouxe, o assentamento te trouxe? A autoconfiança, a atitude, a coragem de encarar as coisas que eu deveria encarar. Porque quando eu conheci essa parte, eu tinha a parte da depressão, ela tomava muita conta da minha vida, assim. Eu perdia muita coisa, muitos momentos, perdia muito tempo, eu acho. Então, tanto o pacto quanto o assentamento, eles me ajudaram muito nessa parte. De eu ser mais autoconfiante e eu criar realmente a coragem de fazer o que eu precisava fazer, né? E depois foi vindo a parte material, a parte amorosa, e foi indo, né? Não que eles me trouxeram alguém em específico, mas eu decidi que algumas situações eu não queria mais passar na minha vida em relação a relacionamentos, que acontece, né? E aí eu fui ajudada muito em relação a isso. Então, com certeza, foi a autoconfiança e a coragem. E tu? Também.
sem dúvida. A autoconfiança, eu não dirigia longas distâncias, eu tinha medo mesmo na cidade. Eu lembro quando... Na verdade, quando a gente fez o pacto, eu estava assim, ó, totalmente enredada, né? Pega. E é uma coisa que vem muito forte. A gente olha a cliente, a foto da cliente antes do pacto, às vezes elas nem notam a mudança. É a gente que nota quando muda a bolinha. Desanimada, assim, para baixo mesmo, assim. Total. Eu estava num período em que eu tinha ganhado um monte de quilos, eu não estava feliz com a minha profissão, não estava feliz no meu casamento, não estava feliz com nada, e o que faltava era uma posição minha. Hoje eu vejo, sabe? Passei muito tempo da minha vida achando que o culpado era o outro e não olhando para mim. Nem como protagonista e nem como culpada, porque muitas coisas eu era. Sim. Então, quando a Rosa veio e deu na minha cara, eu entendi. A Rosa é minha pombagira, tá, gente? Tá tudo certo, tudo no controle. E o deu na minha cara é isso mesmo. Eu entendi o que eu tinha que fazer e as posições que eu tinha que tomar, e que não era pelo caminho do mais curto que eu ia conseguir as coisas que eu tenho hoje. Bem pelo contrário. Pelo caminho mais curto, eu ia perder o pouco que tinha me sobrado naquele momento. Eu acho que é esse caminho. Então, o pacto e o assentamento, eles têm essa força, né? E trabalham muito nesses detalhes que as pessoas não falam. E vem isso também na força da ruptura do tabu, né? Porque eu vim de uma cidade pequena. Uma cidade onde nós não temos terreiras de umbanda, nem de matriz africana. Então, quando eu cheguei e falei para o meu marido, olha, eu estou trabalhando com a Mãe Mila. Disse, como assim? Eu disse, a Mãe Mila de Oxum. Daí eu peguei e mostrei suas redes sociais. Tá? E daí ele me disse, como é que tu conheceu ela? Eu disse, já fazia, acho que uns 8 meses que a gente estava trabalhando juntas. Eu era tua cliente, não trabalhávamos juntas. Sim. Expressei mal. Aí eu disse, olha só. Aí ele me disse, porque tu tá não, fazendo maldade. Mais, quando tu começou a trabalhar para mim, fazia mais tempo. Não, porque eu falei para ele. Ah, sim. Fazia uns 8 meses. Aí, sim, fazia 2 anos já que tu me atendia quando eu comecei a trabalhar contigo. Agora vai fazer 3 anos que a gente está trabalhando juntos. Sim. E aí eu disse, olha só, a gente andava brigando muito, eu andava botando fora tudo que eu tinha, eu estava indecisa com a minha faculdade, eu estava louca. Hoje em dia eu estou muito bem, eu consigo manter... A gente melhorou 100% o nosso relacionamento, eu me considero uma boa mãe, eu me vejo hoje como um exemplo para os nossos filhos. Olho no espelho e gosto do que eu vejo. Eu acho que só pelo tamanho da minha mudança, tu não precisa me perguntar mais nada. Tu acha que tu precisa me perguntar mais alguma coisa? Aí ele me olhou e disse, não. Né? E ele fala hoje, né? Porque hoje ele também é meu filho de santo. Ele simplesmente... E ele fala, ai, mãe, que bom, obrigada pela Cássia parar de ser louca. Ele sempre fala isso. Eu mudei a loucura. Então aí tu sofreu o preconceito também, sim, né? Porque... E mesmo assim, hoje muitas vezes a gente tá lá e eu tô com a camiseta do Mãe Mila, e ele me diz, tu vai sair com a camiseta do Mãe Mila? Eu disse, óbvio que sim. Hoje em dia eu tenho no meu Instagram pessoal, no meu Facebook, onde quer que seja, sabe? Sim. É o que eu sempre disse, não mexe na minha religião, não mexe, não sabe. Se tu não sabe, me pergunta. Mas não fala o que tu não sabe, porque mudou a minha vida. E mudou para melhor. E me deu, hoje, uma família. Então, fala em qualquer coisa, menos na minha religião. Porque eu acredito nisso acima de toda e qualquer coisa. Sim. As pessoas têm um tabu com a situação de pombagira, do que realmente elas são. Eu acho... Às vezes eu olho, assim... rede social, Facebook, essas coisas que falam de, por exemplo, que pombagira não gosta de criança, sério, tipo, minha pombagira fazia minha filha dormir, se precisasse, quando ela era pequenininha. Então, tipo, eu fico olhando umas coisas assim, as pessoas criaram um demônio, né, porque muitas falam, inclusive, né, que Exu e pombagira são os demônios. Não é? E para isso também, né? Não existe demônio dentro disso. Não.
Então, são coisas maravilhosas. E voltando a essa área de trabalho, tem o trabalho do empoderamento, que é aquela parte que é aquele com perfume, que a gente usa, né? Que a gente vai lá, cruza o perfume com a pombagira, e aí manda para a pessoa, e a pessoa usa aquele perfume. Ah, mas só um perfume. Não, não é só o perfume, é toda a ritualística que é feita com o nome da pessoa, né? E o perfume, ele é um a mais. É a energia dela chegando. É energia. Então, ela ajuda na autoconfiança, na autoestima, na pessoa ficar feliz, se sentir viva. Viva. Que eu acho que eu percebo muito isso em quem procura a gente. Elas querem se sentir vivas, porque a maioria está depressiva, está num relacionamento abusivo, tem um trauma, ou perdeu o marido, o namorado, foi traída. Então, vem com toda essa bagagem pesada já nas costas e eu quero algum motivo para viver. E muitas vezes ela já tem um motivo para viver. Então, esses trabalhos, eles ajudam nisso. A ver o motivo para viver. Sim, e a coragem também, porque nesse primeiro início, dá para colocar culpa na pombagira. Ah, não, eu fiz isso porque a pombagira estava perto e então eu consegui. Eu dirigi porque ela me ajudou. E aí tu vai criando ali o hábito e vai vendo que ela te ajudou, mas foi tu que dirigiu. Mas as pessoas... que bom que culpam por uma coisa boa, né? Porque geralmente é por uma coisa ruim. Não, mas quem conhece culpa sabe que é as coisas boas, assim. Não, hoje eu consegui trabalhar. Eu fico com uma alegria, assim, quando eu abro o celular de manhã e elas me dizem, olha, eu fechei um baita negócio hoje porque eu consegui levantar da cama e trabalhar. Eu senti ela comigo. Sabe? E eu acho... E tem o trabalho dos pós também, que é os pós onde a gente cruza os pós também com a pombagira. A gente vai lá... tem aqueles pós que uma grande maioria não sabe por que tem nas floras, nas lojas de artigos religiosos, que aqui no sul a gente chama de flora, que tem para várias coisas. Então, tem para amor, para felicidade, para dinheiro. Então, a gente pega pós que são para as coisas boas ali, a gente vai lá, cruza aqueles pós com a pombagira, faz toda a ritualística e também manda para a pessoa. E daí ela vai botar aqueles pós no corpo e aquilo ali vai ajudar. Ai, mas é só os pós. Não, é energia, né? Começa, na verdade, um trabalho, seja um trabalho, um ritual, ele começa na intenção que tu tá fazendo aquilo ali. Ele começa no momento que tu diz, tá, eu vou participar, eu quero. Começa ali, tudo começa ali. Porque ali tu já tá mandando a energia, ó, eu quero isso, eu vou participar, eu vou confiar, é isso, né? Então, por isso que eu digo que é muito das atitudes e o que a gente pensa a partir disso. Porque quando tu decide fazer alguma coisa desse tipo, tu tem que estar acreditando e pensando em coisas boas, né? Não vai dizer, tá, eu vou fazer, mas não vai funcionar. Né? Então, ele começa desde a intenção. Por isso que muitas, antes mesmo do dia de realizar o trabalho, elas já estão tendo resultado. E acontece, ou o ritual. Acontece. Ela chegar assim, eu já tive resultado. Por quê? Porque ela já começa desde ali. A parte espiritual começa desde ali. A intenção, e muitas já têm resultado bem antes. Né? Então, quando a gente manda os pós, o perfume, ele é um a mais. É um detalhe de toda aquela energia desde o dia que ela decidiu fazer aquilo ali. Ponto. E assim é também, que nem eu explico, quando tu vai preparar um banho em casa, quando tu vai fazer uma simpatia. Tudo começa desde o momento que tu decide e que tu está manipulando os materiais. Tudo começa dali. Não tem como tu fazer qualquer tipo de feitiço para as coisas fluírem pensando em coisa ruim. Não, tu tem que ir ali, tu tem que botar toda a tua energia boa. Pensamentos bons, a tua fé, tudo tem que estar ali. É isso. Bom, já que tu levantou esse assunto, que é muito legal e que elas pedem sempre, conta pra nós algum feitiço que elas possam fazer em casa e que elas tenham um pouquinho dessa energia tão maravilhosa. Tem banho de pombagira, né? Então, conta pra Eu nós já falo como é assim que faz. porque eu sinto muito, porque hoje eu não posso mais tomar por questão religiosa, porque hoje, como eu tenho o santo, né? Como eu sou Ialorixá, depois que a gente tem o santo no corpo, a gente não pode tomar banho com nada que tenha álcool.
Então, e o banho de pombagira vai bebida de álcool. Então, não posso mais tomar, infelizmente, mas eu tomei muito já. Que era um banho que sempre me fez muito bem, me dava ânimo, muito, assim. Então, bom, vamos lá. 7 rosas vermelhas. Ai, mãe, mas aqui não tem rosa, porque acontece muito. Aliás, acabei descobrindo que aqui no sul a gente tem bastante rosa, porque tem lugares que elas não acham de jeito nenhum, né? É. Então, assim, ai, não consegui 7, tenta 3. Não conseguiu 3, tenta, faz uma então. Mas tenta conseguir as 7 rosas vermelhas. Então, tu vai usar todas as pétalas das 7 rosas vermelhas, uma champanhe, um perfume de pombagira. Pode ser o perfume de pombagira, pode ser um perfume teu, né? E pode ser um perfume cruzado, que é o perfume que a pessoa, né, a gente cruza antes, a gente prepara com a pombagira. Pode ser maravilhoso se for, melhor ainda. E brilho vermelho e água. Simples, super simples. Então, tu vai esmacerar as pétalas das rosas vermelhas. Esmacerar é quando a gente amassa, né, para sair todo aquele líquido dela, toda a essência da rosa ali na água. A gente vai botar a champanhe e vai botar os brilhos ali e o perfume. O perfume, 7 borrifadas do perfume, ou 7 pouquinhos daquele perfume que escolher. E ele fica maravilhoso e completa com água, né? E se banha do pescoço para baixo, a cabeça não, nunca, jamais, do pescoço para baixo. Então, tem tem pessoas que usam orações para fazer tudo. Mas o que eu aconselho sempre, porque como a gente não é acostumada e tal, então é sempre fazer o quê? Pensamento naquilo que se quer. E dedica a uma pombagira que goste, né? Que tenha afeição. Pode ser a pombagira que conhece da Mãe de Santo, pode ser a pombagira de um amigo, ou aquela que vê na internet que, eu gosto da pombagira, eu gosto da essência dela. Então pede para ela. Né, que ela ajude, que ela tire todas as coisas ruins, que ela dê ânimo, sensualidade, atração, autoestima, né? E vai pedindo durante todo o banho. Acabou o banho, não se seca com toalha, não se passa a mão assim, porque quando a gente passa a mão assim, a gente está tirando o axé do banho. Se ficar alguma pétala colada, só tira, né? E espera secar pouco naturalmente e bota a roupa. E aí espera 24 horas para tomar o banho higiênico depois. É simples, básico, e é um banho que eu amo, né? Energeticamente é maravilhoso. E, inclusive, eu vou deixar a receita desse banho na legenda. Na descrição. Na descrição. Ótimo. Ali eu vou deixar todo esse banho direitinho, que é maravilhoso. Façam, vocês vão amar. Depois botem nos comentários que a gente quer saber o resultado, porque sempre são maravilhosos os resultados. Bom, eu posso citar o nome de uma pessoa que ama esse banho, que é a Márcia. A Márcia é uma pessoa que ama. A Márcia, sei lá, faz uns 3 anos que eu passei esse banho para ela a primeira vez. E ela faz e ela ama. Até hoje, assim, ela tá sempre falando do banho. Porque realmente ele ajuda muito. Mas, como eu disse, tem que... A intenção, desde o início. É importante pensar positivo. Não é assim, nossa, eu tenho que conseguir 7 rosas vermelhas. Já começa reclamando já que tu tem que conseguir o material. Não. Vou pegar 7 rosas. Não consegui, tá? Né? Outra coisa, não vale a florzinha feia no jardim da vizinha. Gente, parem de roubar a flor dos outros, pelo amor de Deus. E não peguem a florzinha feia. Gente, os materiais têm que ser coisas boas. Tá pedindo coisas boas, então, né? Tentem conseguir coisas boas e não roubem a florzinha da vizinha, né? Ainda mais para fazer macumba. Não dá, não rola. Acho que veio agora uma coisa legal, assim, do porquê que o nome do podcast é Macumbice. Porque eu sou louca da cabeça, né? Não, mentira. Não é mentira. Eu sou louca da cabeça, mas é por causa da ideia de que a macumba, que na verdade macumba é um instrumento, né? Que, como sempre falam, macumba é um instrumento.
Mas não adianta, a gente já acostumou em falar em macumba, então quando eu pensei em macumbice, é tipo assim, deixa a espiritualidade entrar na tua vida e fazer isso uma coisa boa, Mudar né? o ritmo. Mudar a tua vida, mudar para melhor, né? Mudar a tua autoestima, o teu jeito de ver as coisas e ver que existe muita coisa por trás da espiritualidade e por trás do preconceito e das coisas que as pessoas dizem, muito mais e muito além, muito assim, coisas interessantes mesmo e que cativam a gente, sabe? Então, por isso, do Macumbice. E, na verdade, não precisei nem pensar muito. Sei lá, quando eu pensei no podcast, aí eu pensei no nome, daí veio Macumbice. Sei lá de onde é que veio, mas foi engraçado. Aproveitando que foi muito engraçado, porque eu sabia que o nome ia dar né? Tipo, Macumbice, como assim? Mas eu não imaginava tanto. E daí, quando eu vim na reunião, assim, né, decidi aonde seria feito o programa, e aí eu passei o nome, o professor que eu estava tendo na reunião, nossa, ele ficou um vermelhão, assim. Foi muito engraçado o impacto quando eu falei o nome, daí, ó, é isso, é esse o nome mesmo, que eu quero que as pessoas tenham essa reação. Eu quero que tenha esse impacto. E aí as pessoas, né, ter a curiosidade de ver e ver que não é tudo isso que falam. Não é um bicho de 7 cabeças, não é. É muita coisa muito legal que acontece dentro da religião que não é falada. Eu acho que já que a gente está falando de mulheres, de força, dá para dar uma pinceladinha nas Iabás? Dá. As Iabás, na verdade, são as mães, né? São as orixás femininas, né? Então, eu, sinceramente, eu acho que toda a parte de orixá não existiria sem elas, né? Elas são as forças, né? A Oxum, a Iemanjá, a Mãe Oiá. Então, elas representam muita força em tudo isso. Então, as famosas Iabás são as orixás, as mães, né? E, inclusive, também tem trabalhos com elas magníficos. Por exemplo, a Mãe Iemanjá, ela tem o trabalho que eu acho que é um trabalho muito atual, que é um dos mais importantes hoje, que é trabalho para depressão, para ansiedade, porque ela é a dona dos pensamentos. Ela é responsável por essa parte. Então, e é super importante esse trabalho dela. E a gente faz muito, inclusive, ritual e coisa, e é tudo gratuito. E ajuda bastante. Insônia, falta de concentração. Então, é bem legal. Vem resultados maravilhosos. Gente que não dormia há anos. Depressão, ansiedade. Tem um cliente nosso que manda sempre, olha, eu não sei o que vocês fazem. O Fábio. Não sei o que vocês fazem, mas quando tem um ritual eu durmo. E eu passo dormindo muito bem e cada vez eu durmo melhor. Então, para ver, trabalhos que não se falam, né? A Mãe Oxum tem um trabalho de harmonização de casal, sabe? Que é super importante, né? Que hoje em dia as pessoas têm uma briga e já querem se separar, né? Uhum. Então, tem esse trabalho que harmoniza, né? Que as pessoas começam... Porque muitas vezes é falta de paciência, de diálogo, de saber conversar. Falta muito diálogo nos casais hoje em dia. As pessoas falam... Um fala um A, o outro fala B, o outro entende... É assim, vai entendendo C e parece que não falam a mesma língua. Então, a Mãe Oxum tem esse tipo de trabalho. A Mãe Oiá tem o trabalho de aliança. Coisas que pouca gente sabe, né? Exatamente. Essa participação tão importante da Oiá dentro dos casamentos. Porque as pessoas, quando pensam em casamento, pensam na Mãe Oxum. Uhum. E não, é a Mãe Oiá, que é a da união, da aliança, é a Mãe Oiá. Não é a Mãe Oxum. Então, é bem legal. E ela também. Ela responde muito nessa parte. Tem trabalhos maravilhosos com ela na parte de casamento. Inclusive... Uma coisa muito legal, acho, de contar da minha história. A minha Ialorixá, na parte da Umbanda, ela tem a Mãe Iansã. E lá no início, assim, que eu fazia pouco tempo que eu tinha entrado para a corrente, a Mãe Iansã da casa, a dela no caso, ela vinha
às vezes, só para fazer aconselhamento de casal. Então, ela reunia todos os casais que tinham na casa e ela ficava lá explicando como é que cada um tinha que falar, explicar um para o outro, como é que tinha que conversar, tinha que ter calma, parte de carinho, respeito. Ela fazia isso. Então, era praticamente uma terapia de casal que ela vinha para fazer com todos os casais da casa e ensinar como é que deveriam se relacionar. Então, tipo, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é super importante e provavelmente a grande maioria nem imagina que isso pode acontecer. Tipo, uma entidade de tanta luz, né, vinha ali no tempo dela e dedicar a isso. E é uma Yansan. Então, é super legal isso. E agora que a gente falou nisso, elas também... tem como fazer a consulta com a entidade? Direto com a entidade? Sim, tem como. Incorporada, presencial, online, como pode ser? Não, presencial, né? Online não, né? Pelo menos as minhas entidades, elas não chegaram ao ponto ainda de mexer no meu celular. Daí é muita, né? Não. Bom, para mim não existe entidade que mexe no celular, né? Começar por aí. Então, é super importante dizer. Já aconteceu de ter atendimento online, da minha entidade chegar, mas a entidade conversar com você, por exemplo. Sim. Com alguém que está ali, né? E a outra pessoa, a cliente ou quem for, né? O consulente ir lá, mandar as perguntas e a minha entidade ir conversando contigo e tu passar pela pessoa. Mas agora que ela vai ir lá fazer uma videochamada, vai aparecer na videochamada, esquece. Nenhuma das minhas entidades vão fazer isso, muito menos a Rosa. Quando ela disse você, é porque é eu mesmo que fico lá passando as informações. Não foi força do hábito. Então, para mim não existe. Não sei se alguém faz direto, assim, não conheço. Mas da minha parte não existe. Então, ou presencial ou online dessa forma. Que, na verdade, muitas vezes elas nem vão ver a entidade ali. É isso. E por que elas não gostam nem de aparecer? Ela já te disse por isso? Por quê? É que, na verdade, as entidades, geralmente, as minhas foram feitas elas só, para te tirar fotos, assim, tu tem que pedir autorização para elas. Porque, geralmente, eles chamam celular, máquina fotográfica de caixinha. Então, quando tu vai tirar foto ou fazer uma filmagem de uma entidade, pode aparecer coisas espirituais na parte da foto, coisas que tu não vai gostar de ver, na real. E aí tu pede autorização. Então, as minhas entidades, principalmente a Rosa, por conta disso. Hoje, ela é educada nesse super! Assim. Larga esse fofoqueiro! Mas ela tira foto, antigamente ela não fazia. E aí eu me lembro de uma vez, estava muito no início, assim, que eu incorporava, a gente foi numa festa de Exu e Pombagira, que eu fui com a minha mãe de santo. E aí, a gente foi na festa e tudo. E aí depois, quando a gente ficou olhando as fotos, e aí ela estava lá dançando e aparecia nitidamente, parecia que tinha uma cobra no pescoço enrolada dela, assim. E aí eu me lembro que eu mostrei pra mãe, e aí a mãe... Mãe, tu não tava com colar, tu não tava com nada? Eu, não, mãe, não tava com nada. Parecia uma cobra enrolada no pescoço dela, assim, e não aparecia meus pés, parecia que eu não tinha pé. Cara, muito estranho, muito bizarro, assim, a foto. E aí ela, é que ela é nova, e não pedir autorização, daí ela já deixou escapar algumas coisas, então tem muito disso, assim. Então, hoje, eu prefiro, com respeito, pedir. Se eu quero uma foto, alguma coisa, se não é as minhas entidades, eu peço, né? Posso gravar, posso tirar foto, posso fazer... Porque é uma questão de respeito também. Eu respeito as entidades, né? Muitos lugares que eu vejo as pessoas não respeitam, acham que é a mesma coisa ou estão acima das entidades. E não é assim. Então, eu aprendi sempre a respeitar eles. Então, é por isso que não se faz foto ou filmagem. Que tem uns que aprontam, tipo a minha pombagira. Eu perguntei já. Rosa, posso tirar uma foto tua? Pode, claro. Tu vai odiar o que tu vai ver, mas pode tirar quantas tu quiser. Mas não, ela fala isso em casa. Mas hoje em dia, assim, a gente sai e ela acaba tirando, assim, né? Mas isso é uma questão de doutrina. Tudo isso eles vão aprendendo no tempo que eles começam a chegar. No médium, daí eles têm que acostumar, né? As entidades, eles chamam também celular de fofoqueiro.
fofoqueiro. Por que o fofoqueiro, né? Porque tudo que acontece, fofoca por aqui, né? Tudo que acontece. É aqui que acaba parando e saindo e todo mundo... Então, eles falam muito do fofoqueiro. E não é uma coisa, pelo menos as minhas entidades, não é uma coisa que eles acham muito legal, não. Não concordo muito, mas tá certo. E quando você não está incorporada, quando a gente está aqui conversando com a Camila, tu consegue ver as entidades das outras pessoas? Tipo, agora eu tô sentada aí? Não. Eu consigo ver quando as pessoas estão incorporadas, assim. Mas não... Eu vejo de uma forma diferente, né? Tanto que... Mas isso eu fui aprendendo e foi evoluindo também na minha caminhada religiosa. Tipo, eu não vejo a Cássia só, né? Então, isso também me ajuda, porque tem gente que se faz de incorporado, né? Normal. Então, isso me ajuda a saber se a pessoa realmente está incorporada. É isso. Deve ser bem complicado, assim, principalmente nas giras. Eu acho engraçado, né? Porque deve ser ridículo. Eu acho engraçado, assim. Lógico, né? Se eu for parar com o olhar crítico e parar com a minha visão de tudo que eu aprendi, de fundamento, tudo, eu vou parar, cara, que coisa ridícula que estão fazendo com a religião, sabe? Para que fazer isso? Mas eu prefiro não focar nessa parte, porque se eu focar nessa parte, eu vou sair menos ainda do que eu já saio hoje. Para as coisas. Então, mas acontece muito das pessoas ir lá se fazer de incorporado para beber, para fumar. Acontece bastante. Mas na maioria das vezes eu não vejo, porque na maioria das vezes eu incorporo. Então... E isso é uma sensibilidade que as crianças têm mais fácil, né? Porque a criança não tem a maldade, né? Eles não... A gente, quando a gente é adulto, a gente tem aquela maldade já. Eles não. Então, para eles, Pombagira, Exu, Cosme, para eles está tudo certo. Não, eu acho incrível porque eles enxergam a outra pessoa exatamente. Sem ninguém falar. Porque eu nunca parei para explicar. E o Pedro me olhou e disse, mãe, a Camila e a Rosa são a mesma pessoa? Aí eu falei, não. Ah, bom, eu pensei que não era. Então, ele consegue enxergar as diferenças claramente. Exatamente. E muito porque eles não têm a maldade, eles não têm aquele olhar crítico das coisas de julgamento, né? Eles são crianças, então eles não julgam nada. Acho que é muito isso, assim, essa visão das crianças para isso. Eu acho o máximo. Tanto que o Vitor, que é o teu mais novo, ele gostava da minha Pombagira e não gostava de mim. Verdade. Me via e chorava, adorava minha Pombagira. Hoje, graças a Deus, né, ele, né, consegue conviver comigo. É uma melancia. Verdade. Não, hoje ele convive, mas né, ele fez a paz contigo por causa de uma melancia. Eu comprei o Vitor com uma melancia. Mas a Rosa foi super gratuito, né? A Rosa foi de graça, sim. E a Rosa, ela não tem nada com criança, mas ela também não fica aquela coisa, ai, criancinha, lógico, né? Então, e foi muito gratuito, assim, foi né? Gostei de ti, e dela não gosto, mas de ti eu gosto. Falando, eu acho que não dá pra ter essa noção, mas foi exatamente assim, a Rosa tava no mundo, ele tava no colo dela. Assim. A Rosa saiu, ele olhou pra cara da Camila no colo, como se tivesse visto um monstro. Foi assim. Fiquei magoada, mas agora eu já perdoei ele, né? Tá tudo certo. A gente fez as pazes por causa da melancia e tá tudo certo. Então, assim, toda essa parte de Pombagira, de como é que lidam com Pombagira, como é que vê a Pombagira, é tudo muito invenção, muito... as pessoas realmente não conhecer. Né? Porque a Pombagira fuma, bebe, a Pombagira é vagabunda, a Pombagira não presta, a Pombagira vai dar conselho para te trair teu marido. Jamais. Não tem nada a ver com isso. Não, jamais. Né? Então, é a falta de conhecimento. Eu tenho um amigo que ele é de cidade pequena também, e é muito, muito engraçado. Na verdade, eu conheci ele porque ele vende facas, então eu fui, né, comprei faca dele para as minhas entidades e tal, para a parte ali das ritualísticas. E aí, um dia ele me chamou e perguntou
como é que era a religião, porque ele cresceu numa família evangélica e ele aprendeu que a nossa religião era coisa do diabo, assim, né? Hoje ele já é adulto e tal. E aí ele disse pra mim, eu nunca conheci, até porque eles são de uma cidade pequena, mas eu tenho curiosidade, né? E aí isso me deu aquela coisa do tipo, gente, ainda tem isso, sério, sabe? Então ele é super curioso, assim, daí eu expliquei algumas coisas pra ele. Mas ele, não tem nada a ver, então, com o que sempre me disseram. E ele não segue hoje a parte da igreja, tudo. Ele não segue nada. Mas ele disse, sempre me disseram uma coisa totalmente diferente. E eu, porque as pessoas não conhecem, julgam tudo por uma coisa só. Não sei. E aí, mas é muito interessante, porque pra mim é tão normal. Pra mim é tão fascinante. E para as pessoas, nossa, parece uma coisa apavorante, assim. Muitas vezes até para quem chega pedindo ajuda pra gente, né? Sim. Que daí tu fala de um pacto, elas, eu vou ter que vender quem? Eu vou ter que dar minha alma pro diabo? Eu vou ter que dar um parente? Gente, para. Não bloqueia. Não pira. Ninguém quer tua alma. Parem com isso. Tá? Então, é isso. Né? Então... Mas eu acho que é um assunto que a gente pode trazer mais vezes aqui. Com certeza. Com certeza. Pegar mais perguntas, assim, e trazer pra gente responder, né? Perfeito. Vamos encerrar hoje, então. Vamos coletar, se vocês quiserem, deixar alguma coisa nos comentários para os próximos podcasts. Já deixa as perguntas, já deixa as curiosidades, que daí no próximo a gente já traz, já coloca, né? A gente vai colocar o banho, que a gente falou aqui, a gente vai colocar na descrição do vídeo, tudo direitinho, e vocês vão adorar. E aí vocês façam e venham comentar também se vocês gostaram. Tá? Então, aguardamos vocês no nosso próximo Macumba-se Podcast. Beijo! Beijo!